Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé para a vida de todos os amados irmãos e irmãs. E hoje o texto base está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 52, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um grande fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqui nós temos algumas revelações da parte do Senhor para nossas vidas. Aqui nós observamos a primeira multiplicação dos pães e peixes que o Senhor Jesus Cristo operou. Foram duas multiplicações de pães e peixes, essa foi a primeira. E aqui nós observamos que algumas palavras nesse texto definem muito bem como era o comportamento dos discípulos. Definem muito bem como era o Senhor Jesus, sendo homem, mas também Deus. Nós observamos que o Senhor Jesus, ele era um homem educado, um homem fino, ele era um homem simpático, ele não era um homem carrancudo, como muitos pensam, ele não era um homem extremamente sério, como muitos pensam. Pelo contrário, o texto diz que Jesus ficou se despedindo das pessoas que comeram e beberam com ele, comeram pães, comeram peixes e muito provavelmente também beberam água. O texto não fala, mas esse também deve ter bebido água. E o Senhor Jesus, ele estava despedindo, ele estava falando com as pessoas, ele estava lá conversando com as pessoas, perguntando o nome das pessoas, perguntando onde que elas moravam. Jesus era homem, além de Deus, então ele tinha que conversar com as pessoas, ele tinha que ter contato com as pessoas, ele tinha que ter a simpatia das pessoas. Jesus era fino, era educado. Jesus não era esse Deus que muitos pensam, que é um Deus de exortação, um Deus de falar com o semblante sério, carregado. Não. Jesus, ele era amigo. Jesus, ele gostava das pessoas que vinham até ele, as pessoas vinham conversar com ele, vinham abraçá-lo, né? Se fosse nos dias de hoje, nós podemos imaginar que muitos iam querer tirar um selfie com Jesus, e eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus tiraria um selfie, por que não? Né? Se fosse nos dias de hoje, as pessoas chegavam: olha, Senhor, eu queria tirar uma foto contigo. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Não podemos, não é pecado imaginar. E Jesus, ele atendia todo mundo. Jesus, ele amava atender as pessoas. A palavra diz que ele ficou lá despedindo da multidão. Então, ele deu atenção para as pessoas, ele deu primeiro ele ficou tomado de uma extrema compaixão, porque as pessoas estavam precisando se alimentar, e ele viu que elas iam ser despedidas sem
comer nada, né, sem se alimentarem. Ele falou, não, espera um pouquinho, antes que elas vá embora, vamos fazer algo por elas, vamos dar comida para elas. E elas comeram a ponto de, tinha quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, por volta de 9.000, 10.000 pessoas. E 10.000 pessoas, essas pessoas todas comeram, se saciaram e ainda sobejou 12 cestos, cheios de pães e peixes. Então Jesus, ele tinha a preocupação de não deixar com que as pessoas voltassem vazias para casa. A mesma coisa é nos dias de hoje. Quando você vai a Jesus, quando você busca o Senhor Jesus, quando você está na presença do Senhor Jesus, quando você vive para Jesus, Ele não vai te deixar de mão vazia. Ele não vai te deixar com o coração vazio, não vai te deixar com o estômago vazio, Ele não vai te deixar com o seu ser vazio. Não, Ele vai te preencher, Ele vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. Você pode estar passando por luta, você pode estar passando por dificuldades, pode estar passando por necessidades. Não importa, quando Jesus está na nossa vida, nós podemos passar pela tribulação que for, pela preocupação que for, pela ansiedade que for, mas Jesus sempre tem o bálsamo, Jesus sempre tem a paz que excede todo entendimento, Jesus sempre tem algo para trazer para nós que é inexplicável, mas que pela fé nele nós recebemos. Nós temos a certeza de receber. E nós observamos que os discípulos do Senhor Jesus, eles eram homens com coração endurecido. Eles eram homens difíceis de tratar. Eram homens complicados de tratar. Tanto é que eram complicados que eles não conseguiram compreender como Jesus multiplicou os pães e peixes. Eles estavam, diz o texto da palavra do Senhor, com os corações endurecidos. Triste saber disso, porque imagine você andando com o Senhor, andando com o soberano, aquele que está sobre tudo e sobre todos, aquele que tem todo o poder, ele é soberano. E você anda com o soberano, você vê o soberano, ele multiplicar pães e peixes, você vê ele fazer o que ele fazia. E os discípulos ainda estavam com corações endurecidos. Ou seja, eles ainda estavam apegados à lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que o Senhor entregou para os judeus. E eles, sendo judeus, eles confrontavam aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus pregava, as manifestações do Senhor Jesus, eles confrontavam com os ensinamentos da lei mosaica. E muitas coisas que Jesus fazia não batiam, não andavam de acordo com a lei de Moisés, não andavam com a lei que os judeus serviam. Porque Jesus, ele veio trazer liberdade de vida, ele veio trazer uma nova vida para as pessoas, não uma vida cheia de leis, uma vida que amarrava as pessoas, uma vida que apedrejava mulheres que eram adúlteras, por exemplo. Não, Jesus, ele veio e falou, acabou com esse negócio de matar a mulher à pedrada. Por que tem que matar a mulher à pedrada? Porque adulterou? Não. Nós temos que liberar perdão para essa mulher que adulterou e dizer para ela, não adulteres mais, não peques mais. Vá, minha filha, eu não vou te condenar, eu não vou te acusar. Vai e não peques mais. Jesus, ele veio e trouxe uma palavra de amor que confrontava exatamente de uma forma assim tão poderosa todos os ensinamentos que havia na lei de Moisés. E os judeus, os discípulos sendo judeus, eles não compreendiam isso. Eles queriam que Jesus fosse mais autoritário, que Jesus fosse mais duro. Mas Jesus, ele era amor. E ele, tanto é que ele era amor, que ele, após a multiplicação de pães e peixes, era tarde da noite, ele vai até o monte, ele ora, ele busca a Deus. Por que Jesus subiu ao monte? Para fugir da multidão. Porque se ele fica com a multidão, ele não consegue orar. A mesma coisa somos nós. Se você não fugir das multidões dos dias de hoje, que é a internet, que é as redes sociais que tomam o seu tempo, você não ora.
As multidões hoje são o quê? São tudo aquilo que nos afastam de Deus, são tudo aquilo que faz com que nós fiquemos com as nossas atenções voltadas para essas coisas e nos esqueçamos de Deus. E Jesus, o que ele faz? Ele saía do meio do povo, que era o que tomava muito do tempo dele, e ele precisava também ter um tempo com o Pai. Então ele vai à oração no monte, e quando ele desce do monte, Jesus, que era cheio do poder de Deus, Jesus que era o soberano, ele desce com uma autoridade tão grande, tão poderosa, que ele encontra-se com os discípulos, ele anda sobre o mar, os discípulos ficam desesperados, davam como um fantasma, já era tarde da noite, e eles ficam desesperados quando vê Jesus andando sobre o mar, eles começam a gritar, achando que era verdadeiramente um fantasma, e Jesus vai até eles, o mar estava revolto, o mar estava com uma movimentação grande, e os discípulos medrosos, com medo que o barco virasse, que eles fossem tragados pelas águas, e a partir do momento que Jesus ele entra no barco, as águas cessam. Imediatamente, Jesus entrou no barco, as águas pararam. Significa o quê? Que quando Jesus está no barco, quando Jesus está na sua vida, quando Jesus é contigo, Jesus vive em você, quando você vive para Jesus, você vive em Jesus, você vive depositando a sua fé, a sua confiança somente no Senhor Jesus, pode ter a movimentação que for contrária, pode ter a luta que for, pode ter a necessidade que for, a ansiedade, a angústia, pode ser o que for, Jesus entrou no seu barco, essas coisas acabam, essas coisas são eliminadas, essas coisas são retiradas, porque Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, e sabe o que Deus me falou a respeito de andar sobre o mar, andar sobre as águas? Jesus, Ele estava mostrando ali que Ele estava no controle da lei da física, Jesus estava no controle da natureza, Jesus estava no controle de tudo que Ele criou juntamente com o Pai, ou seja, não tem nada que possa deter Jesus, não há água que possa deter, não há o fogo que possa deter, porque Jesus entrou no fogo também para salvar aqueles homens lá das mãos do rei Nabucodonosor, quando ele entra na fornalha de fogo ardente, e lá tinham 3 homens, 3 hebreus, 3 judeus, e ele entra naquela fornalha, e ele vai e salva aqueles homens, o rei Nabucodonosor, ele pergunta, quem é aquele 4º homem que está lá dentro da fornalha queimando? Eles não queimam, eu não vejo um fio de cabelo queimado daqueles homens, as vestes deles também não queimam, como que esses homens estão sobrevivendo? E aquele 4º homem tem um aspecto de um filho de um anjo, ele tem um aspecto de um anjo. Quem é aquele 4º homem que está dentro da fornalha? O rei Nabucodonosor não entendeu nada. Sabe quem é que estava lá dentro da fornalha para salvar aqueles 3 jovens hebreus? Era o próprio Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus, ele entra na fornalha, ele salva aqueles 3 homens, assim também Jesus, aonde ele vai, a salvação, aonde Jesus vai, você pode ter certeza de uma coisa, se você estiver com ele, você também vai ser um soberano na causa, você será um soberano também, uma soberana na causa, porque você é filho do soberano, você é filha do soberano, e aqueles que estão com o soberano também serão soberanos nas causas, você vai sair vitorioso em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Numa causa você vai ter que prevalecer, se for da vontade de Deus, se você estiver justo numa causa, se você for a pessoa justa, você for uma pessoa sincera, que andar com Cristo, andar em sinceridade de coração, reto de coração, pode ser a causa que for, você vai levar a vitória em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar, Jesus, após andar sobre as águas, Jesus, ele com os discípulos, ele vai a aldeias e cidades, e diz a palavra do Senhor que todos os enfermos que eram levados até Jesus, em macas, em leitos, todos eram curados, todos eram sarados, aonde Jesus passava, as pessoas eram curadas. E diz o texto também na palavra do Senhor, aqui em Marcos, no capítulo 6, que as pessoas tocavam nas
orlas da veste do Senhor Jesus eram curadas. Não foi só a mulher que tinha o fluxo de sangue que tocou na orla de Jesus e foi curada, mas muitos tocaram na orla das vestes do Senhor Jesus e foram curados, aleluia. Ou seja, basta você tocar na orla da veste do Senhor, basta você somente tocar na orla, não precisa nem tocar nem na pele de Jesus, é na orla da veste de Jesus, e o Senhor Jesus vai trazer a cura para a tua casa, para a tua família, aleluia. Vai trazer a solução que você tanto necessita, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, essa foi a mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço a todos pela atenção, e nós estamos aqui no YouTube. Peço a todos para que acionem o sininho, deem um like na mensagem e também se inscrevam no canal para nos ajudar, para nos dar mais apoio, mais força, para que o canal cresça e as mensagens possam ser divulgadas de uma forma mais intensa aqui dentro do próprio YouTube. Muito obrigado pelo carinho e atenção, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.